Olá, bom dia pessoal. Mais uma vez aqui para a nossa EBD. Nesses tempos difíceis, nesses tempos complicados, a gente tem que fazer o que pode, o que dá e arrumar formas, mas de qualquer forma, arrumar mesmo, né? Mas não deixar o estudo parar, o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, das doutrinas de Deus, da palavra de Deus se perder. Bom, na última EBD a gente falou sobre suicídio e tenho certeza que um dos pontos que eu acho que deve ter ficado uma pulguinha atrás da orelha de vocês é a respeito do perdão de pecados, né? Porque a gente concluiu no final que para o suicida existe sim o perdão, existe a possibilidade de perdão, desde que ele tenha recebido o perdão maior, que é o perdão de Deus para a salvação. Então sim, pode ter havido salvação ainda e perdão para o pecado de suicídio. A gente concluiu isso e agora a gente vai continuar nesse assunto falando sobre o perdão de Deus, falando sobre a doutrina da salvação, falando sobre o valor que há no perdão pleno e total, completo de Jesus na cruz do Calvário. Eu estou bem no improviso aqui, vocês vão ver bem minha cabeça aqui voltada para baixo, porque tá tudo aqui no computador, né? Eu não sou nenhum profissional nessa parte de vídeos, mas a gente vai tentar transmitir para vocês tudo aquilo que Deus tem misericordiosamente falado conosco. Então vamos lá. Esse estudo também se baseia nas questões que a gente tem. Estão fazendo barulho lá fora. Nas questões que a gente tem levantado, que vocês têm levantado, né? Então isso é fruto também de uma das perguntas que vocês fizeram a respeito do perdão. Foi num daqueles primeiros dias, né? E foi feita essa pergunta, né? Até que ponto vai o perdão de Deus? Como que é isso? Quantas vezes, né? Que Deus chega a nos perdoar de tanto que a gente pede, né? Isso foi uma das questões. E a gente vai concluir aqui que o perdão vem, se não pelo processo da cruz do Calvário, pela obra de Jesus consumada na cruz do Calvário. E nós vamos falar, vou tentar fazer vídeos bem curtos ou mais curtos para que a gente se estenda um pouco nesses estudos e os vídeos fiquem um pouco mais curtinhos. Então, perdão de Deus. A ideia é que a gente discorra sobre alguns textos. Então vocês vão ter vários textos aqui. Recomendo que pause o vídeo, olhe o texto na íntegra, no contexto, o texto que vem antes, o texto que vem depois. Dá uma olhada direitinho, medita nesses textos e qualquer dúvida, coloca lá no grupo que a gente vai estar tirando, conversando, né? Então vamos lá, o primeiro deles, o primeiro texto que a gente queria olhar com vocês, está lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz exatamente assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos plenamente perdoados. Todo o nosso débito, toda a nossa dívida é paga na cruz do Calvário. E para a gente entender isso, a gente tem que entender também a doutrina do pecado, a doutrina da queda do homem. Que não foi apenas, não é simplesmente o fato de eu, no decorrer do meu dia a dia, eu cair, eu pecar, eu transgredir algum mandamento do Senhor. Desculpe, mas vai muito mais além disso. Fala da natureza do homem. A natureza caída herdada em Adão. Adão, quando ele peca no Jardim do Éden, ele muito mais do que cometer um erro que era inerente ao ser humano, ele morre ali. A doutrina, né? A orientação, o que Deus falou para o homem foi: o dia que você comer da árvore do bem e do mal, você morrerá.
E ali ele estava falando no literal. O problema é que nós não entendemos muito bem a formação do homem. Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. É a tricotomia que chama. Nós somos um espírito, grave bem, que habita num corpo e possui uma alma. Nós não somos só esse corpo de carne que está aqui. Nós somos um espírito. E é esse espírito que morreu em Adão. Quando Adão pecou, quando Adão comeu do fruto, ele morreu e transmitiu a morte para todo ser humano. Todo ser humano, mesmo ao nascer, receber o fôlego de vida, respirar aqui na terra, sair da barriga da sua mãe, todo ser, ele nasce morto em delitos e pecados. E é isso que também é uma das coisas que Jesus restaura na cruz. Na cruz ele restaura o homem à situação anterior de vida. Nele nós temos vida. Mas o homem morre ali no Jardim do Éden. E isso é transmitido. O único homem que nasceu vivo, literalmente vivo e realmente vivo, foi Jesus Cristo. Porque ele nasceu sem pecado. Ele nasceu isento de pecado. Isso não foi transferido para ele porque ele não é filho de José. Ele é filho de Deus, gerado em Maria. Mas enfim, todo ser humano ele é morto, caído, destituído da glória de Deus, separado da glória de Deus por conta de Adão. E na cruz Jesus ele restaura isso. Quando nós nos convertemos e entregamos nossa vida a Cristo, ele faz uma obra tão restauradora que você não vê, eu não vejo, as pessoas ao nosso redor não veem. Às vezes não tem choro, às vezes não tem lágrimas, às vezes não há nenhum tipo de manifestação exterior daquilo que acontece interiormente. Mas quando nós realmente cremos na obra consumada da cruz e nos entregamos a Jesus, como costumamos falar, aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador, nesse exato instante, instantaneamente. É um ato, não é algo que vai acontecendo ao longo da vida, mas um ato único. Deus passa a habitar dentro de nós, nos dando vida, nos dando do seu Espírito. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 1, se eu não me engano. Efésios capítulo 2, depois dá uma olhadinha lá. Eu não vou, alguns versículos eu vou falando, eu vou conversando, alguns estão aqui no meu texto, alguns não. Então, procura esse versículo, procura lá na Bíblia, lá em Efésios. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Outrora, em outra época, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas como? Como que estávamos mortos? Estávamos andando dia a dia, todos os dias, andando para cima e para baixo. Comprávamos, vendíamos, comíamos, crescíamos, porque ele está falando do nosso espírito. O nosso espírito estava caído, morto. Porque é quem nós somos. Nós somos um espírito. Esse corpo apenas é um ser habitável. É a nossa casa. E Jesus restaura isso. Ele nos dá vida na cruz do Calvário. Quando nós nos encontramos com a cruz, com a mensagem do Evangelho e nos entregamos a ela, recebemos instantaneamente. O que não nos isenta, da mesma forma que não isentou Adão. Adão ele era um ser vivo, o primeiro ser vivo da face da terra. O segundo foi Jesus. O primeiro ser que realmente tinha vida era Adão. E ainda assim ele pecou, ainda assim ele errou. Da mesma forma como eu e você. Nós temos toda a possibilidade de errar, de pecar, de cair. Infelizmente erramos, infelizmente pecamos, infelizmente nosso entendimento a respeito de alguns assuntos ainda não alcançou algumas revelações na palavra de Deus para não errarmos mais em algumas coisas. É como eu sempre falo, é uma criancinha que está crescendo, desenvolvendo,
e chega uma hora que ela aprende que não precisa fazer mais na fralda a qualquer momento aquelas necessidades. Ela pode esperar, pedir, fazendo o piniquinho, depois cresce, faz no vaso e por aí vai, enfim. Somos crianças espirituais realmente ao nascermos e ao longo da vida nós vamos crescendo. Tem pessoas que ao longo da vida veem que não cresceram quase nada. Com anos de igreja, com anos de evangelho, com anos de Bíblia, mas não cresceram. Então é uma jornada de crescimento constante. Então nós temos sim a possibilidade de pecar. Infelizmente, você sabe, eu sei, talvez você está vendo esse vídeo agora, você acabou de cometer algo que você tem muito tempo que está lutando contra, mas não consegue, e infelizmente isso acontece. Mas e aí? E o perdão de Deus? E o perdão de Deus para tudo isso? Nós vamos aprender que tudo isso, tanto o pecado no singular, que é a natureza pecaminosa, a morte espiritual, ele foi vencido na cruz. Mas também os nossos pecados no plural, que são as atitudes pecaminosas que a gente faz ao longo da vida, são duas coisas diferentes. A gente vai ver isso em alguns textos de Paulo. Também são todos eles perdoados a uma na cruz do Calvário. A uma. Somos plenamente perdoados em Cristo, mas não pelos nossos méritos. Não é por algo que eu possa fazer, que eu possa ter feito de bom ou de ruim, não. Nós somos salvos e perdoados totalmente pela graça de Jesus. Esse versículo de Romanos 8, que vai servir de muita base para todos os outros vídeos, tudo que a gente ainda vai falar, ele fala: agora, pois, já nenhuma. E esse agora é um termozinho grego chamado auristo, que é o presente contínuo. É o presente contínuo. Ele é o agora. Ontem era agora, hoje é agora, amanhã é agora. É agora, é hoje. Agora, pois nenhuma condenação. Paulo é interessante que ele sempre usa esses termos meio jurídicos para falar sobre salvação, porque havia um débito. Na carta aos Colossenses ele fala que o nosso escrito de dívida, ali a cédula da dívida, o papel onde estava escrito que a gente estava devendo, foi cravada na cruz. Lá em Colossenses, procura lá depois, dá uma lida, carta pequena, rica, abençoadora demais. Lê ela, num dia, em 20 minutos você lê a carta aos Colossenses. Então diz lá que o escrito de dívida, aquilo que dizia o quanto nós estávamos devendo, e era muita coisa, foi cravada na cruz do Calvário. Então, não é pelos nossos méritos, por algo que nós tenhamos feito, por algo que nós possamos fazer hoje ou amanhã para sermos perdoados, mas única e exclusivamente por Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação. Agora, nesse instante. E amanhã também. Não há condenação. O que é a condenação? É a sentença. É a partir de um julgamento. Você foi julgado e foi condenado a uma sentença, a uma pena. E Paulo vai dizer que não há mais pena, não há condenação, não há mais, porque a sentença foi paga por Jesus. É como se eu passasse na rua, se houvesse essa possibilidade, eu cometesse um crime e o meu irmão, Herbert, resolvesse: não, peraí, ele está condenado há quanto tempo? 2 anos? Não, deixa que eu cumpro no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. Ele já pagou todo o débito, toda a dívida daqueles que estão nele. Daqueles que estão nele. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo
Tem muita coisa rica, principalmente nas cartas de Paulo, falando sobre estar em Cristo. O que é o estar em Cristo? Estar nele. Se fosse por algo que nós fizéssemos, não teria razão alguma a obra de Jesus na cruz. O pensamento geralmente é que recebemos o perdão porque confessamos um a um dos pecados que cometemos. O que é particularmente... A gente não pensa nisso, com muito respeito que eu digo isso, a gente geralmente não pensa nisso, mas presta atenção. Se não é insano você pensar que porque você confessou a Deus cada um dos seus pecados, um a um, você foi salvo. Será que em algum momento realmente nós estaríamos salvos? Será que poderíamos ter a certeza, a plena convicção de que fomos salvos? É outro assunto também. Será que você... E eu te pergunto, você tem a certeza absoluta da sua salvação? Isso é muito importante, querido. Isso é muito crucial para a vida cristã. Termos a certeza, convicção de que fomos salvos, lavados e redimidos no sangue do Calvário. O que, mais uma vez lembrando, não impede de que, infelizmente, cometamos alguns pecados no decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada. Mas pensa bem comigo. Eu até escrevi isso aqui. Pensa comigo aqui. Se nós... Uma pessoa comum, boa, normal, vive em média uns 70 anos. Cada ano tem 365 dias. Isso dá um total, não precisa fazer a conta, eu fiz a conta aqui antes, de 25.550 dias. 25.550. Digamos que você tenha vivido esses 70 anos e tenha conseguido exercer a façanha de cometer apenas um pecado por dia. Um pecado. Olha que eu estou sendo muito generoso até demais. Você cometeu um pecado por dia apenas. Um pecado por dia. Então isso dá um total de 25.550 pecados. Digamos que todos esses pecados fossem crimes diante de um juiz, diante da lei. Você batesse num juiz, que pena você acha que você teria de ter cometido 25.550 pecados? Crimes. Que pena você acha que você teria? Raciocina comigo. É pecado pra caramba, não é? 25.550 pecados, mas digamos ainda por acaso, que você, além disso, conseguiu fazer a façanha de confessar cada um deles. Bateu lá diante de Deus. Não, Deus, eu confessei cada um desses pecados. 25.550 pecados. Cada dia eu ia confessando, ia lembrando e tal. Mas a palavra diz que, beleza, você confessou tudo, mas não valeu de nada, porque ainda tem os pecados de ignorância. Aqueles por qual, lá na lei de Moisés, lá em Levíticos 4, ainda teríamos que sacrificar por eles. Porque não é um sacrifício, você vê se não está batendo bem juntinho com a lei de Moisés. Com a lei lá do sacrifício, que você tinha que confessar o pecado, entregar a oferta. A gente não entrega a oferta, não, mas a confissão de pecados mantém. É isso, então? Porque é isso que está dizendo lá em Levíticos. Que teria que oferecer uma oferta pelo pecado, até pelo pecado de ignorância. Quando você não sabe que pecou, será cobrado por isso. Porque o que a lei diz? A lei tem lá seus desígnios, suas ordens, seus mandamentos, né? Não só os 10 mandamentos, mas se você for olhar, são 613, se eu não me engano, mandamentos. Lá na lei, na época da lei. 613 mandamentos. Se você errou um, você conseguiu a vida inteira não cometer nenhum desses pecados. Você errou em um, não cometeu um deles.
613 você... a vida inteira, todos os anos, mas no final da vida você cometeu um. Não valeu de nada, está condenado do mesmo jeito. É isso que a lei diz. E a gente vai fazer sempre aqui tentar fazer esse paralelo da lei e da graça. Esse lei versus graça, para que a gente realmente tenha a visão do evangelho da graça de Deus, o evangelho de Jesus. Porque a lei, ela nos leva a esses pensamentos de condenação. É o pensamento, é a lei que nos dá esse pensamento de condenação. Que somos pobres, miseráveis, que erramos e tal. Mas não é isso que Jesus veio fazer na cruz. Jesus veio implantar um pensamento de graça. É o raciocínio da graça de Deus. Que não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu fiz hoje ou deixei de fazer, mas pela graça de Jesus, a obra dele na cruz do Calvário. Olha o que o pensamento, olha o que o pensamento legalista diz. Eu preciso melhorar para poder me aproximar de Deus. O raciocínio da graça já eu preciso me aproximar de Deus para melhorar. É totalmente o contrário. Quanto mais eu foco nele, quanto mais eu olho para ele, eu me torno mais semelhante a ele. E aqui eu concluo com a história de Isaías. Isaías capítulo 6, dá uma olhadinha lá. Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías, ele já era, na verdade, um profeta, mas ali ele encontra a face de Deus e tem uma total transformação de vida. Quando ele olha para Deus e reconhece o seu pecado, e ele diz, pobre homem que sou, eu sou miserável, eu tenho lábios impuros, eu estou no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer, estou vendo a Deus, eu vou morrer, porque eu não mereço estar aqui, eu não posso estar aqui. Ele é muito santo. Deus é muito santo e eu sou impuro. É o raciocínio de Isaías. Mas o próprio Deus providencia para Isaías a santificação, o caminho da santificação. A palavra diz que ele manda um anjo com uma tenaz, com brasas tiradas do altar e toca os lábios de Isaías. Purifica Isaías. A minha e a sua purificação é através da cruz do Calvário, é através de Jesus. É isso que ele providenciou. Ele providenciou, não eu, não você, com a nossa confissão de pecados, com o nosso muito jejum, oração e palavra, e eu tenho que fazer, e eu tenho que acontecer, eu tenho as minhas obrigações para ser aceito por Deus. Não, muito pelo contrário. É Deus quem busca Isaías, é Deus quem se apresenta a Isaías. E ao nos achegarmos a Ele através da ponte que é Jesus, podemos contemplá-lo. E isso, como um espelho, reflete em nós as impurezas que nós temos. E aí sim, somos transformados de glória em glória. Somos moldados, mas por nos achegarmos a Deus. Por conhecermos a Deus, por partilhar com Deus. Comungar com Deus é o termo usado. Comungar, estar em comunhão com Deus. Eu vou encerrar aqui, mas grave isso, querido. Isaías capítulo 6, dá uma olhadinha lá. É Deus quem providencia. É Deus que, através da sua graça, providencia tanto a salvação quanto o perdão, a redenção de todos os pecados. De todos os pecados. Nós vamos ler alguns versos no próximo vídeo sobre isso, falando sobre essa redenção de Deus. Mas tome isso como posse para si. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ah, Antídio, mas e aquele versículo que diz tem que confessar pecado? Calma. Um vídeo de cada vez. Não vai acabar aqui agora. A gente vai analisar texto a texto. Então, guarde isso, tenha esse momento de oração, tenha esse momento de comunhão com o Senhor,
Peça a Ele para revelar a graça dele para você, para nós nesse momento. Se você está tendo mais tempo, por estar em casa, está tendo mais tempo, tire esse tempo com Deus para clamar a Ele, pedir a Ele para revelar, para que Ele se revele a você através da sua graça. Revele esse caminho de graça para você, em nome de Jesus. Amém, gente? Fica acompanhando. Vou tentar postar no decorrer da semana, mas acompanhe nossos vídeos, né, da EBD, falando sobre esse assunto. Eu vou continuar. E não se esqueça, Ele consumou na cruz do Calvário toda a obra. A salvação, a redenção, o perdão, tudo foi entregue na cruz de uma vez por todas. Amém? Deus te abençoe, querido.